No mês de outubro de 2024, completou 20 anos o Museu de História Natural de Cravinhos, que leva o nome do saudoso Vladimir Chaves. No local são mais de 2.500 peças em exposição, tendo uma média de 250 visitantes mensais, incluindo excursões de escolas do município e toda a região. Mas tudo começou em 2004, com a idealização do local pelo pesquisador Dr. Mário Luiz Garcia Figueiredo e apoio da administração municipal. Inicialmente foi idealizado para que pudesse trabalhar com pessoas portadoras de deficiências. Entretanto, o acervo foi crescendo e ganhando notoriedade em toda a região. Por isso, Dr. Mário Figueiredo decidiu por abranger todos os tipos de público. A história do Museu de História Natural de Cravinhos iniciou com o objetivo de eu aprender a lecionar, a dar aula em escola. E para isso, eu estava fazendo faculdade de Biologia, na Barão de Mauá, e aqui em Cravinhos eu procurei a APAE de Cravinhos, para poder começar a trabalhar como professor, aprender a lecionar. Eu escolhi esse público de pessoas especiais, de pessoas com necessidades, para me desafiar dentro da área acadêmica, na área de didática, né? E enquanto eu estava dando aula na APAE, eu também tinha um outro lado, que eu gostaria de ser cientista. Então eu também trabalhava na USP, trabalhava no Centro de Virologia. E neste meu trabalho do Centro de Virologia, eu comecei a trabalhar com doenças emergentes, que são doenças que podem surgir como epidemia ou doenças que podem ressurgir como epidemia. Então, meu foco era o quê? Ir às florestas, ir às fazendas, coletar animais, tirar a amostra desses animais e, dentro dos nossos diagnósticos, ver quais doenças estavam circulando nas florestas, na fazenda, para ver se poderia chegar na cidade. Bom, comecei a trabalhar com hantavírus, que é uma doença que começou aqui no Brasil, gravíssima, estava matando pessoas, e nessas de ir ao campo para coletar roedores e ficar dias no campo, eu comecei a conhecer muitos fazendeiros e ver que eles tinham animais taxidermizados na fazenda, etc. e tal. E comecei a pensar, por que não utilizar estes animais que eles têm nas minhas aulas que eu dou na APAE, com este público com dificuldade, para eles terem uma melhor compreensão sobre a dinâmica, o animal. Bom, aí eu comecei a pedir os animais. Olha, você tem uma onça taxidermizada, você pode me emprestar? Você pode doar? Você pode dar? Ah, toma essa onça. Ah, você tem um lobo aí na tua casa, você pode me emprestar, me dar? Ah, toma esse bicho, ou então comprava. Bom, enfim, juntei um acervo de mais ou menos uns 40 animais, desse jeito, dentro das fazendas. E consegui treinar aquele grupo sobre o menino, menina, diferenças de animal, etc. e tal. Bom, veio uma segunda ideia. Por que não agora arrumar uma renda para esses meus alunos? Então eu comecei a pegar estes animais, convidar escolas a receber essa exposição com esses animais, e os meus alunos seriam quem faria a entrevista, quem faria a dinâmica com os alunos deles, da escola, né? E cobrava uma taxa assim, para poder fazer isso. E essa taxa era para os alunos que trabalhavam comigo. Bom, depois de ter feito mais ou menos uma média de 60 exposição, ou seja, um sucesso absoluto, eu comecei a ganhar muita peça. Começou a vir gente, olha, tem esse bicho, olha, eu tenho não sei o quê, olha. Bom, aí veio a ideia de formalizar essa coleção. Procurei o IBAMA, procurei todos os órgãos responsáveis que tinham a ver com os animais para tentar fazer o quê? Um registro desses animais, porque senão daqui a pouco eu seria um criminoso, eu seria uma pessoa que está fazendo um tráfico. Até porque muitos desses animais, a origem deles, a princípio, era de caça ilegal. E estava na fazenda escondido, né? Então, assim, fui fazer o registro no IBAMA, e nisso eu conheci um pessoal de grupo de museologia que falou, olha, seria interessante você trabalhar também com o conceito de museu, né? Falei, muito bom. Nisso eu procurei a Prefeitura Municipal de Cravinhos, na época o prefeito era o Boi,
a secretária da Educação, que também era junto com a Cultura, era a Marli, né? E falei para eles, olha, eu tenho uma coleção deste tamanho, que está mais ou menos com mais de 200 bichos, né? E gostaria de montar um museu na cidade. Vendo a iniciativa do jovem pesquisador, a administração municipal de Cravinhos, através do então prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, Boi fez a doação da casa dos antigos funcionários da estação mogiana, que com sua arquitetura se encaixou exatamente no projeto do museu. Eu cheguei à prefeitura, conversei junto à Marli, conversei junto ao Boi, que eu tinha um acervo grande, um acervo bom para fazer uma montagem do museu, e eles gostaram da ideia, eles acharam a iniciativa boa. Aí perguntaram a mim o que eu necessitava. Eu falei, preciso primeiro de uma casa, de um espaço onde pudesse ser montado esse museu. E nisso saímos em Cravinhos todo à busca dessa casa, onde seria, né? Em princípio, me mostraram algumas casas de aluguel que tinha junto à Praça Central, mas eu achei complicado porque precisava de muita reforma, e não seria uma casa que ficaria por muito tempo, porque seria um aluguel, seria uma coisa provisória. Aí depois sugeriram de fazer onde é o Mercadão de Cravinhos. Eu achei interessante onde é o Mercadão, mas já tinha o uso do Mercadão de Cravinhos, e o interessante do Mercadão é manter a história como era antes, né? Depois foi solicitado outros espaços, tudo, e por coincidência, estávamos retornando à prefeitura, passando pela rodoviária, aí o Boi olhou e falou assim, olha, tem essas casas aqui que está o tapume na frente. Eu não sabia exatamente como que era a casa, ele falou assim, um dia nós vamos tirar esse tapume e você vai ver se é uma casa bacana. Bom, fui averiguar o que significava essa casa. E essa casa era justamente as primeiras construções de Cravinhos, né? Junto com a Mogiana. Eu falei, história com história, vamos fazer o negócio ficar muito mais legal. Então, bora lá, vamos reformar essa casa. Então, vamos fazer. Nesse período também, como a gente precisava fazer as documentações para oficializar como museu, a Marli sugeriu que eu fizesse um curso de museologia. Nisso, eu fui a Monte Alto fazer esse curso de museologia e conheci em Monte Alto a Cecília Machado. Cecília Machado era uma grande museóloga e responsável por grandes coleções no Brasil. E a Cecília Machado gostou, porque eu tinha 17 anos na época, né? Hoje eu estou com 44, ou seja, passou um tempinho. Aí a Cecília Machado chegou para mim e falou assim, olha, você é jovem, você tem iniciativa, eu vou adotar esse seu museu, vou te ajudar em tudo que for necessário. Aí eu fiquei super feliz, porque agora nós temos uma museóloga para me dar um norte, me dar uma direção, né? E documentamos, fizemos tudo dentro da regularidade para que isso aqui fosse o museu oficial do Brasil, o museu junto ao IPHAN, né? E tudo certinho, tudo bonitinho para que seja um museu. E foi muito legal, porque quando a gente terminou de oficializar, duas coisas bacanas ocorreram. A primeira é que o Paulo Vanzolini, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um compositor de música, fez aquela música Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ele era reitor da Universidade de São Paulo e diretor do Museu da USP de São Paulo. Me convidou para ir conhecer o museu, os bastidores, conversou comigo sobre ser um museólogo de 17 anos de idade, uma pessoa que queria abrir uma instituição oficial de museu com 17 anos, me deu um livro dele, me deu uma menção, uma carta muito bonita, né, para me incentivar, e fiquei muito feliz. E nessa mesma homenagem, nessa mesma época, eu recebi um telefonema do Banco do Brasil, da Central do Banco do Brasil, que disse para mim o seguinte, olha, nós compramos uma coleção de arte da China, e nessa coleção de arte veio uma caixa de fóssil, e veio alguns animais taxidermizados, queremos doar para vocês aí em Cravinhos. Aí eu me senti super honrado de receber uma coleção do Banco do Brasil. E quando eu fui ver essa coleção, eu achei os fósseis muito importante para a coleção científica, não expositiva. Porque o objetivo do Museu de Cravinhos era ser um museu de primeiro contato, onde a pessoa ia ter o primeiro contato ao mundo da museologia. Não é para ser um museu expansivo, mas um museu de primeiro contato, né?
Então, aquela coleção eu achei exagerada, ela tinha que ir para um lugar científico. Mandamos aquela coleção para Monte Alto. Foi a primeira parceria que foi feita entre museus, doando essa coleção a Monte Alto. Depois, o que aconteceu? Ganhei um coati e um peixe. Esse coati foi tão especial que ele se tornou hoje o símbolo do museu, né? Que é um coati. Bom, uma vez com esse personagem, eu achei que agora temos o espaço, temos um porquê, né, que é o Museu de Primeiro Contato, temos agora um know-how, que já estamos até doando peça para outros museus, né? Tudo para começar, tudo para dar certo. Então, se a gente está até hoje funcionando, está até hoje na história, por quê? Porque achamos uma metodologia de parceria com outros museus que funciona, onde doamos, recebemos, onde restauramos, né? Temos uma convivência muito boa com o mundo escolar, onde recebemos ônibus de outras cidades, outros municípios e de próprio Cravinhos, que vem visitar, que vem conhecer o museu para entender a história. Só que assim, o que mudou ao longo dessa história? A princípio, como Cravinhos era vista como uma cidade dormitório, onde a população acordava de manhã, ia trabalhar na roça, voltava só para dormir. Ou, quando tinha que trabalhar em indústria, comércio, ia a Ribeirão Preto, depois retornava para Cravinhos para dormir. Falar que Cravinhos podia ser uma cidade turística era um sonho muito distante, não era um sonho presente, né? E museu é uma coisa turística. Museu é uma coisa que recebe gente, né? É um organismo vivo, que mostra uma identidade, mostra uma cultura. Bom, então, inicialmente, esse museu seria focado aos fazendeiros, focado à nossa comunidade, para ter o primeiro convívio, a primeira visão da fauna. Então, era um museu onde você tinha dividido por biomas. Era um museu onde, se você tivesse uma dúvida, eu tenho aquele bicho ali na minha fazenda que está comendo as minhas galinhas. A gente ia ajudar a dar uma direção para esse indivíduo. Eu vi um lobo desse ali. A gente ia ajudar este indivíduo a dar uma direção sem precisar matar o animal, sem precisar, né, causar um crime. Atualmente, a finalidade do local passou a guardar a identidade cultural da sociedade e preparar gerações para a conscientização de ecologia, sustentabilidade e convívio fraterno com natureza, animais e plantas do planeta. Atualmente, no local, estão expostos animais taxidermizados, empalhados, ossos verdadeiros e réplicas de fósseis de diversas espécies, o que proporciona muito incentivo à pesquisa científica para compreender ecossistemas, períodos históricos, biologia e desenvolvimento de diversas espécies. É um prazer de estar aqui, de fazer o protocolo da inauguração de 2004 do museu. Sim. É um prazer de estar aqui. E de lá para cá são 20 anos. 20 anos, passou rápido. Esse museu pendurado em algum lugar aqui também. E eu queria que vocês fizessem um balanço desses 20 anos, da importância no museu, da vida de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa que passou por aqui e da importância desse museu para a nossa cidade. Nossa, a importância... Vou contar uma história para vocês entenderem mais ou menos. Tem hora que vem pais aqui, trazendo os filhos. E conversando com eles contam que eles vieram aqui quando eu era criança. Né? Veio com a escola, veio o passeio. E marcou tanto eles, que agora estão trazendo os filhos para conhecer. Né? E a gente contando essa história, eu fico muito animado, a gente se emociona, fala, que legal. Uma coisa que impactou na vida dessa pessoa, né? E de tantas outras. Então a gente vê como é que está sendo legal esse trabalho nosso. Aí essa é a nossa recompensa. Quando a pessoa volta e fala que gostou, e está voltando aqui para rever isso daí. Bom, eu costumo dar aula no Estado, né? Eu dou aula no Estado, e quando eu estou dentro da sala de aula, os alunos estão desrespeitosos, estão lá naquela algazarra deles, né? Aí eu começo a falar de biologia, eles continuam... Aí eu falo, para! Aí vem aquele aluno mais mal educado e fala assim, por quê? Aí um sempre fala assim, ele é o tio do museu. Aí todo mundo fica quieto. Que Nossa, é o museu, não sei o que, ele é o tio do museu. Aí eu retomo a minha aula
calmamente, tranquilamente, porque eu sou o tio do museu. Respeitado. O que eu posso dizer? Fez alguma influência, até dentro de sala de aula, o tio do museu. Cara, né? legal. Isso foi muito produtivo para mim. Outra coisa muito bacana para mim é ter essa amizade há bastante tempo. É recíproco também. E não só essa amizade agora, mas eu tenho vários outros amigos que estão lidando com a mesma causa, né, de transformar Cravinhos numa cidade turística. Né, ser uma cidade com uma relevância cultural, uma cidade com uma relevância de algo a ser dito para o Brasil e o mundo. Né? Então, assim, agora temos grupos bem fortes, tem o Biagi com a Fazenda Cravinhos, sim, com as vinícolas, etc. E tal. Eles são mais chiques, a gente é os primos pobres. Né? Mas eu acho que essa conversa, essas novas amizades, isso tudo só tende a trazer coisas boas para o nosso município, só tende a fazer essa dinâmica ficar maior. E que muitas pessoas que estão ali, de repente param e falam assim, meu Deus, eu vivo nesse lugar que é muito bacana, presta atenção e fala assim, calma aí. Né? Isso traz uma melhoria para cada um. Isso... E a gente vê que vocês, com essa disposição de vocês dois aí, é até engraçado a gente falar, mas o museu nunca envelhece, então, com vocês dois. Não, mas só a gente nunca cresce. Se olhar de baixo, no inicial era tudo magrinho, né? Mas eu queria aproveitar também e agradecer às secretarias de cultura, que sempre teve um olhar carinhoso pelo museu, né? Sempre está aqui ajudando, mexendo com a peteca cair, vamos dizer assim, né? A prefeitura também, que sempre que a gente precisa, está de portas abertas para a gente, para aceitar nossas ideias. E agradecer o Mário, que teve a ideia de me chamar para esse projeto que vai 20 anos. Já que 20 anos. Estamos falando de nome. Acho que eu vou sair de férias e deixar ele aqui um pouco. Estamos falando de nome, eu não posso prestigiar o último nome que está colaborando com a gente, do Itamar também. Não, Itamar, você é muito gente, Itamar sempre... Já que eu estou mencionando nomes, eu não posso mencionar nomes porque fala assim, esqueceu, e acontece mesmo de esquecer. Mas não é por maldade, porque esquece. Claro, mas o Itamar é uma pessoa também inesquecível. Eu recebi uma homenagem dele o ano passado, que para mim é uma das maiores homenagens do mundo, porque estava eu e meu pai no palanque da Feira do Livro, né? E fiquei muito honrado. Né? Nessa gestão dele, ele tem dado todo o apoio para o museu, né? Mas esperamos que nas próximas gestões, por favor, vamos ampliar isso daqui agora. Isso. Estamos na 4ª etapa. Fica o pedido, né? Fica o pedido. Estamos entrando na 4ª etapa já. Isso aqui está na hora de crescer. E pode. Somos jovens, a gente consegue ainda fazer isso ficar maior. Legal, muito bom. Lá no Parque Ecológico, lá tem como fazer alguma coisa do temos ideias, temos muitas ideias. Temos. Então vamos abafar o caso, então. Tem que vai surgindo umas ideias novas aí, vai surgir umas coisas muito legais lá. Legal. A gente tem aqui, em média, um pouquinho mais de 40 mil habitantes, né? Aqui em Cravinhos. Tem gente que ainda não conhece o museu. Tem gente que ainda não veio. É o que eu falei, a dinâmica dele se tornou maior no grupo escolar externo. Vem muito mais ônibus visitar o museu do que a própria população. Certo. A população de Cravinhos, ela ainda se mantém na sua casa, na sua rotina. Então, a população não vê Cravinhos como turístico. Eu falo para meus alunos, você sabia que Cravinhos tem 6 cachoeiras? Olha aí. Cravinhos tem 6 cachoeiras. Eles ficam, onde tem 6 cachoeiras? Eu falo para eles, nós temos ali no Vetrano uma, mais abaixo temos outra, temos uma na Fazenda Cravinhos, uma antes da Fazenda Cravinhos. Eles falam, mas tem, vai e confira. Né? Hoje a gente tem as trilhas de ciclismo, eles conferem. Sim. Vem gente de Ribeirão aqui, 40, 50 pessoas por finais de semana, nadar nas nossas cachoeiras e você não sai de casa? Não conhece. É difícil. Muito bom. Bom, vamos fechar então convidando o pessoal em casa mais uma vez para passar por aqui, a nossa audiência passar por aqui, conhecer o museu e conhecer tudo que nós temos de bom aqui na nossa cidade, né? Sim. Então, para você que é de fora e está tendo esse tempo para nos ouvir, por favor, venha com o espírito de quem quer ver coisas novas, que você verá. Venha com esse espírito de quem quer usufruir do seu conhecimento e nos desafie. Que vamos trazer cada vez mais coisas para vocês.
Cravinhos é uma cidade turística, Cravinhos tem um povo maravilhoso, cheio de história para contar, cheio de fofoca também, porque a gente adora fofocar, tá certo? E tem muita coisa gostosa e boa aqui para se ver. Temos Casa Libanesa, temos Parque Ecológico, temos a Igrejinha São Benedito, o Mirante, temos o Encontro de Reis, de Folias de Reis em Cravinhos, tem o Centro Cultural, tem muito lugar. O comércio de Cravinhos é muito bom também, aqui se acha tudo. Antes a gente tinha que ir para Ribeirão, viu? Agora não precisa mais, a gente compra aqui. Já não é só aquela passadinha rápida, agora né? a gente está metido. Bom, teremos o shopping, temos o turismo do vinho, olha só. Coisa fina demais. Quem vai à Argentina beber o vinho de lá, a nossa nascente aqui deságua lá na Argentina. Ou seja, eles pegam aquela aguinha nossa, aqui está na fina flor, onde nasce a água. Ou seja, o nosso vinho tem moral. Ô, Gão, para fechar, convidar o pessoal para comemorar os 20 anos do museu, né? É isso aí. Bom, pessoal, esse ano nós estamos comemorando 20 anos de museus, a pleno vapor, de braços abertos para receber vocês. Podem vir, é de graça, não paga nada, tá? O museu fica aberto de terça a sexta, das 8 às 5 da tarde, e ao sábado, das 9 às 3 da tarde. Pode vir para cá, é de graça e é pertinho. Dizem que o Buda gordo, quem passa a mão na barriga tem sorte. Lá vem. Quem ganha uma sortinha com a gente também. Agora que o pessoal fica pela barriga, vocês estão perdendo vocês dois. Hein? Também não cobra passada de mão na barriga. Não. Vem para cá, sejam bem-vindos. O acervo conta com peças doadas por fazendeiros, instituições, voluntários e pelo próprio idealizador. Entre os destaques do local estão uma sussuarana, a pele de uma sucuri de 7 metros, leão, tubarões, jacaré-açu, jaguatirica, onça, coati, tatu canastra, entre outros. O Museu de Cravinhos ainda leva o título de ser o único do Brasil a ter um cenário da Antártida, com peças exclusivas. Mais recentemente, professores começaram a desenvolver projetos dentro do museu, com a proposta de aprendizado, incluindo a reflexão sobre a origem da vida e a relação da química física com o surgimento do universo. O intuito da visita diária dos estudantes no Museu de Cravinhos é permitir a elas conhecer os habitats dos animais, ter uma explicação sobre biologia e história, quais são os animais em extinção, a importância de preservar o meio ambiente e que, no final, todos saiam com a consciência que é fundamental cuidar da natureza e dos seres que vivem nela. Eu sou o Hugo, sou coordenador aqui do museu, sou natural de Cravinhos. Sejam bem-vindos. Um novo assunto aqui, vocês vieram da outra vez, a gente falou de, não lembro, uma outra questão aí na área de ciência. A gente vai tratar hoje de animais que estão ocupando o lugar de predadores de topo, de cadeia. Vocês vão entender, tem até uma musiquinha legal, mas tem que prestar bastante atenção, tá bom? Que aí nós vamos fazer umas 2 paradinhas pra gente conversar, beleza? Vamos lá então. Aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. E algumas espécies de animais parecem ter tudo, enquanto outras nem tanto. Hoje vamos compartilhar 4 histórias sobre os vencedores.
importante, muito interessante estar com os alunos aqui. Eu, como professora de ciências, isso ajuda muito nas aulas, a gente consegue mostrar para os alunos os animais, né? Então aqui é uma riqueza, né, de espécies que nós temos aqui e eles conseguem conhecer, olhar mesmo como que é este animal, a estrutura, o tamanho. Então é muito importante, né, esse museu, ele nos ajuda, nos auxilia nas nossas aulas, os alunos eles vêm para cá, eles fazem perguntas, eles têm curiosidade, tem animais que eles nunca viram, né, nem na televisão, e aqui eles acabam conhecendo, vendo a estrutura desses animais. Então é riquíssimo, é muito poderoso para ajudar nas nossas aulas e para auxiliá-los no entendimento e na compreensão da importância que tem essa diversidade de espécies para a nossa natureza, para o nosso planeta, né? Então aqui eles também aprendem a como conservar, como cuidar desses animais. Eles tiveram aula com a professora, eles viram que os predadores, né, que o desequilíbrio na cadeia ecológica pode levar a várias consequências no nosso planeta. Então tudo isso é muito importante. Como que são as aulas depois de uma apresentação como de uma visitação como essa? Como que são as aulas? Totalmente diferente. Eles acabam indo até as salas de aula com mais perguntas, com mais dúvidas, mais interesse, porque eles tiveram um maior contato, e esse maior contato com essa realidade leva os questionamentos, né, as dúvidas. Então eles são mais participativos, eles querem vir novamente, querem conhecer novamente outras coisas, então é riquíssimo. E devem levar importante. também as histórias aqui para casa, para os pais, Sim. né, e contar como foi o dia e tudo mais. Essa turma, quantos anos já a senhora está trazendo a turma aqui no museu? Bom, esse é o primeiro ano, primeiro ano como professora no Maria Virgínia, então, mas eles já estiveram este ano, pela terceira vez, né? Eles estão tendo aula aqui no museu. Então, são 20 anos de história. Então a gente conta com a senhora e com os alunos nos próximos 20 aí, pelo menos, né, professora? Sim, com certeza. Quero sempre estar trazendo as turmas cada ano aqui, porque eu sei da importância que tem esse contato dele com as espécies, com o conhecimento, né, da nossa natureza. E isso é muito importante. Sou muito grata. Sofia, o que você achou da visitação do museu hoje aqui? Foi muito legal e o vídeo foi super importante e eu gostei. O que você achou? Qual animal você achou mais interessante? Ou o que você achou mais interessante? A fêmea do O leão. esqueleto lá, que o pessoal achava que era dinossauro. Arielle. E você, nessa visitação, o que você mais gostou aqui no museu? Esse negócio que tinha, não sei qual que é o nome. O jacaré, crocodilo? Você é a Nicole, né? Sim, Muito bem, Nicole. O que você mais gostou aqui da visitação de hoje? eu gostei do gambá de orelha preta. Oi, tudo bem? Eu sou a Arielle. Eu tô muito feliz por vir aqui e vocês podem vir aqui também. Do museu. Depois vocês vão ver aí nas redes, pedir para a professora depois passar para vocês, tá? Onde vai estar tudo certinho. E obrigado, espero que vocês voltem com mais calma na próxima visita, porque hoje vocês sabem muito leve. Já me E falar para vocês, ó, lembrando que o museu fica aberto de terça até sábado. E é de graça, viu? Vocês podem trazer quem vocês quiserem, o pai, a mãe, a tia, o periquito, os namorados. Pode trazer todo mundo. Periquito! Tô brincando, podem vir só vocês mesmo. Vamos lá, pessoal, agora? Nesses 20 anos, aproximadamente 40 mil pessoas passaram pelo museu. E a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cravinhos faz questão de sempre receber novas peças e ir reformulando a exposição, para manter tudo atraente para crianças e adultos. Por isso, mesmo quem já visitou pode voltar e sempre terá mais o que aprender e apreciar. A primeira intenção do museu era você ter os biomas brasileiros ou os biomas locais, onde as pessoas pudessem ver os animais, identificar eles e, se caso ele estivesse tendo algum problema, alguma coisa com esse animal, porque o enfoque era os fazendeiros e quem trabalhava na fazenda, junto aos grupos escolares, lógico. Mas que normalmente
os grupos escolares eram formados por filhos de pessoas que trabalhavam na fazenda. Então, tá. tinha um essa link ligação, total, né? uma ligação total. Aham. Então, a intenção é que eles viessem aqui, identificassem os animais, contassem a sua experiência, se abrissem, porque craviense é um povo comunicativo. Sim. Então, eu até falei, não vamos seguir todas as regras museográficas. A grande questão é, tire as explicações dos animais. Por quê? Para obrigar a conversar, para obrigar a pessoa a querer esclarecer Sim. as suas dúvidas, né, conversando. Tenta puxar assunto quando a pessoa está andando pelo museu e está muito quieta, né? Essa era a instrução para fazer monitoria, porque é um museu de primeiro contato, a pessoa não tem o hábito de ficar parado, lendo, etc. e tal. E tinha que ter um propósito, que era educar essas pessoas para a conscientização ambiental sobre aquilo que ela está vendo, sobre aquela curiosidade que ela tem, entendeu? Então esse era o enfoque inicial do museu. Certo. Foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Porque recebemos inúmeras visitações, aí começou a ter muita televisão querendo vir reportar também, aí tinha tido a inauguração do museu, né? Começou a ter uma movimentação muito grande naquele período. Para ter noção, eu tenho mais ou menos 4 horas e meia só de take de televisão de 5, 6 minutos de reportagem. Que isso? E eu montei 2 exposições naquela época. Eu montei uma exposição itinerante e uma fixa. Então uma parte do acervo ficava guardado para que quando uma escola, algum grupo chamasse, a gente também podia levar. E fazer propaganda daqui também, para manter aquela tradição. Sim, sim. Infelizmente, eu não consegui me manter trabalhando na Paipo mais tempo. Por quê? Porque minha vida tomou uma direção para a ciência. Então, quando eu terminei a faculdade de biologia, eu parei junto à PAI e comecei a trabalhar literalmente com a área de pesquisa. Certo. Então, eu tive que me desvincular deles. E essa exposição começou a ficar um pouco retrógrada, começou a ter menos movimentação, né? E eu precisava fazer um corpo técnico muito mais elaborado para esse museu nesse período. Por isso eu chamei o meu melhor amigo de infância em época, né, o Hugo, para que viesse trabalhar comigo. E aí começou o envolvimento do Hugo. Ele já tinha umas pontinhas antes. As pontinhas dele era ajudar a carregar bicho, era me ajudar nas exposições. Ele tinha uma pontinha nisso daí para manter o espírito vivo. Mas agora oficializar ele junto ao museu, né? Certo. E ser uma pessoa fixa para cuidar do acervo, para fazer os cursos, fazer tudo que fosse necessário na minha ausência, porque eu teria que estar junto à ciência, era um outro objetivo de vida, né? Então esse foi o primeiro momento do museu. Bom, aí tivemos uma grande evolução aqui em Cravinhos. Qual foi? No momento que a gente estava fazendo a inauguração do museu, a família Capês estava presente à inauguração do museu. E conversamos muito a respeito de transformar Cravinhos numa cidade turística. E eles falaram do espaço que eles têm chamado Casa Libanesa, que é um espaço turístico de Cravinhos. E da possibilidade de doar, vender, fazer alguma coisa com esse espaço. Eu falei para eles sobre o comodato. Eu expliquei para eles o que era o comodato. Aí eles se interessaram bastante. E neste período, criamos o quê? Aqui seria um museu de história natural e a Casa Libanesa seria um centro cultural de Cravinhos, completando o tema que aqui não abordava. A gente até utilizava o museu com pequenas exposições, com xadrez, que aqui teve escola de xadrez aqui dentro do museu, teve exposições itinerantes de quadros, de obras de craviense. E lá viraria o centro, onde trabalharia na época o Paulo César Chaves. Ele era o endereçado a ser o diretor. A iluminação que era para o museu, algumas verbas que eram para o museu, eu falei, pode deixar que eu toco do meu lado, manda tudo para lá, porque Cravinhos precisa de 2 espaços, né? E neste período que estava se inaugurando, começando a funcionar a Casa Libanesa, percebemos que o turista que vinha aqui ficava muito pouco tempo. Ele vinha para cá, ficava 40 minutos, mas para pensar, você vai pagar para vir num ônibus de Ribeirão aqui para ficar 40 minutos? Não, o ideal seria ficar 1 hora, 1h30 para pouco mais, né? Então, precisaríamos de ter tema para lá, precisaríamos de ter tema para cá, e mais
recursos turísticos, mais coisas turísticas, né? E essa discussão começou desse sinergismo entre a Casa Libanesa e o museu. Né? Para a gente fazer literalmente essa cidade deixar de ser dormitório e criar um conceito de que aqui é uma cidade turística, que tem potencial para as pessoas virem visitar, né? E isso foi muito legal. Mas daí essa abordagem do museu já não era mais tão necessária. Por quê? Porque daí já tirou o enfoque do cravinhense e abrimos um enfoque, um leque para um público muito mais exigente. Não era só um museu de primeiro contato, mas tinha que ser um museu de curiosidades e interesse. Bom, puxei sardinha para o meu lado. O que eu vou ter que fazer? Transformar agora não mais num museu de animais, mas num museu científico, onde o tema aqui é ciência no geral, evolução, onde vai abordar de outra forma, né? Bom, era para o museu sair num período muito mais rápido desse jeito, mas aí tivemos um problema, que houve anos eleitorais, houve outras, e neste período o maior problema não era só ano eleitoral, eu também estaria saindo de Cravinhos, eu iria me mudar nessa época a São Paulo, para fazer meu doutorado. Então eu ficaria muito mais distante. E eu acho que quando mudou a política, o Boi na época ele deixou para o Cabelinho. Sim. Nessa transição, eu acho que ficou uma pendência de conversa sobre como funcionava, qual era o objetivo, o propósito. O segmento de tudo, né? O segmento de como as coisas estavam acontecendo. E neste período o museu ficou um pouquinho desassistido. E a Casa Libanesa, nesse momento, também deixou de ser o propósito e virou uma coisa que a gente estava batalhando, tirar a educação, a cultura da educação e transformar numa outra secretaria. Para quê? Para favorecer a verba que entra para a cultura. Uhum. Bom, de fato, a Casa Libanesa se transformou na Casa da Cultura, né? Uhum. Que não era o propósito, mas tudo bem, e o museu ficou desassistido. O museu ficou literalmente um período fechado, um período triste, né, um período meio pausado, nebuloso. A coisa toda, pausado. Né? Mas não foi uma pausa permanente, foi uma pausa onde a gente tentou fazer uma reestruturação, até para essa mudança de conceito, né, do museu, e foi um período interessante, porque a prefeitura redescobriu a necessidade do museu de novo. Então, assim, começou de uma coisa que era novidade e depois se transformou numa coisa útil, porque essa redescoberta, né, transformou o museu numa coisa necessária. Eles viram propósito para literalmente transformar Cravinhos numa cidade agora turística, não mais uma cidade de dormitório. E essa percepção veio de quem? Como é que aconteceu tudo isso aí? Então, essa percepção começou no próprio governo do Cabelinho, quando eu exigi o retorno do Hugo ao museu, né, para que ele voltasse a trabalhar aqui. Ele não entendia exatamente o cargo do museu, do Hugo, né, porque não houve essa transição. Eu nem estava aqui presente, certo. E possivelmente era época de campanha, era uma época complicada mesmo, dava para entender. Então, assim, na hora que ele viu que isso daqui tem turismo, na hora que ele viu que isso daqui tem um retorno, porque assim, o museu existe, mas agora o público de Cravinhos diminuiu, e o público de fora vem. Só que o público de fora nem sempre é percebido. O ônibus vem, para aqui na rodoviária, vai embora, e a prefeitura não ficava notificada, não estava sabendo. Então, assim, eles não estavam vendo esse caminhar na época. Né? De repente, quando ele percebeu que isso acontecia, nossa, ele deu um estalo na cabeça dele e falou assim, não, vamos escutar, vamos fazer acontecer. Porque parou. Né? Ele tomou um susto, porque parou. Né? E, literalmente, a Casa Libanesa estava bombando. Por quê? Porque ali começou o projeto Guri, ali começou os projetos a encaminhar. E muitos dos projetos que eram elaborados no museu, era por lá que se escoava a prefeitura, era por lá que se chegava a prefeitura. Então, literalmente, a gente pareceu que ficou abafado por um período, né? Mas foi importantíssimo pelo que eu te disse. Não ficou abafado sem trabalhar, ficou abafado, mas quando retornou, voltou com uma importância maior, porque daí trouxe o espírito que Cravinhos era uma cidade turística. Cravinhos precisava disso, não era só uma curiosidade. Tanto que muitos museus não perseveram, eles fecham em um curto período de tempo. Nós existimos até agora.
Nós estamos há 20 anos aí. 20 né? anos. Então é um simbolismo de que está dando certo. Hoje eu tenho orgulho de estar dentro de uma sala de aula aplicando aula de biologia, e quando eu estou dando essa aula de biologia, eu olho a internet, está um grupo escolar aqui no museu recebendo o mesmo conteúdo. Eu até brinco, eu sou um professor que dou aula em 2 lugares em simultâneo, muito distinto. Porque bacana. Literalmente as pessoas viram a importância de estar olhando, de estar presenciando tendo essa vivência museográfica. O local também tem aberto espaço para eventos e oficinas culturais que possibilitam a confecção de brinquedos, fantoches e outros materiais. Da Secretaria da Cultura, como é que é para você ver, participar desses 20 anos de história do museu? Nossa, Claudinho, que orgulho, que prazer poder estar falando desses 20 anos hoje. Poder ver toda essa trajetória, toda essa história, como ele cresceu, como ele surgiu, aí, desde a idealização lá do professor Mário, todo engajado em guardar e preservar, e a gente poder trazer para um espaço e ter o nosso Museu de História Natural. Então, só coisas boas durante esses 20 anos e muito crescimento. A gente viu, teve um papo ontem com o Mário, e ele falando que tem muitos projetos, que um museu desse nunca para, as ideias nunca param, as parcerias com outros museus, outras secretarias, e você à frente da secretaria, como é que é para você ver um projeto, começou pequenininho e hoje o tamanho que está, essa dimensão toda. Pois é, eu falo que enquanto secretária, a gente tem a função, a obrigação de manter isso vivo, fazer um pertencimento na vida das pessoas, e o quanto eu sou incentivadora, apoiadora, vendo o trabalho do Hugo e toda a equipe, hoje até com a parceria com a educação, como você disse, a professora Roberta, engajada nas suas aulas, as oficinas que a gente trouxe para cá, a parte de transformação, mesmo mudança de cenário, fazendo com que as pessoas sejam mais participativas. Então, tudo isso trouxe muita evolução, novidade, como diz o Mário, uma coisa que não para, está em constante crescimento. E nós temos que estar nos atualizando sempre. E também a gente liga ao museu, a história, a cultura e também ao turismo. E o pessoal de outras cidades que visitaram aqui o nosso museu, que antes era só uma passagem rápida, hoje já passa um tempo maior na nossa cidade, sem contar outras coisas da cultura, gastronomia, outras coisas, outras novidades, que a gente não pode falar agora, mas isso tudo, e o museu inclusive faz parte do turismo da nossa cidade, Sim, eu falo que nós estamos em pleno momento da cultura viva e o turismo pujante em crescimento. A ideia é justamente isso, trazer novos visitantes, novas pessoas para nos verem, nos visitarem. E o museu é um grande potencial. Temos visto que escolas estão agendando com a gente, com o Hugo, para poder estar aqui. Então, o museu é uma peça-chave para que a gente traga esse turista para estar junto com a gente e ajudar no desenvolvimento da nossa cultura, da nossa economia criativa, para que eles venham não só ver o museu, como participam de todo o crescimento e da beleza da nossa cidade hoje. Com essa quantidade de habitantes que a gente tem aqui, muitos ainda não conhecem o museu, muitos ainda não vieram para cá. Vale a pena a gente fazer o convite, Esse convite o pessoal vir aqui. Com certeza, pessoal. Venham para cá, tragam seus filhos, tragam seus netos, tragam seus sobrinhos, seus amigos, porque é isso, o museu ele tem que estar em constante evolução e nós precisamos, para ter história, nós temos que saber do que nós temos aqui. O museu é um momento que nós temos uma história guardada, um passado, um presente para propagar para o futuro. Então nós precisamos de vocês, visitantes, que venham, participem, mantenham ativas essas visitas para que a gente possa ter motivo para cada vez estar crescendo e melhorando ainda mais o nosso museu. Pessoal que vem aqui comemorar então com a gente os 20 anos de história do nosso museu, Sim, gente, vem para cá, 20 anos, jovem, A gente diria que é um longo trajeto, ainda, mas ainda é um meninão, um jovem de 20 anos que está só em pleno crescimento. Dizer de primeira mão que os projetos não param, a ideia nossa também é ampliar o espaço, ir além das fronteiras, como isso, fazer grandes parcerias, trazer os jovens, as crianças, os professores, o meio ambiente,
mesmo a saúde, a todos, o esporte, para que vir agregar ao nosso crescimento. E o museu tem muito disso, né? Todo visitante é bem-vindo. E o que nós queremos é que cada vez mais o espaço seja acolhedor e receptivo. Muito bem, então o que a gente pode esperar aí para os próximos, no mínimo, 20 anos aí, né? Ah, com certeza. Só estamos começando a nossa história e a ideia é que daqui 20 anos, né, podemos ter testemunhos de o quanto melhorou e o quanto está fortalecido aqui para a nossa cidade, com certeza. Parabéns, André, pelo trabalho. Obrigada a toda a equipe, né, que nós, enquanto secretaria, através também da nossa diretora Fernanda e toda a nossa equipe, o Hugo e todos que trabalham aqui, são engajados para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Então, muito obrigada a todos. E a educação que hoje está muito presente com a gente. A certeza é que quem passa pelo Museu de História Natural de Cravinhos Vladimir Chaves sai com mais conhecimento e experiência de vida para transmitir aos amigos e familiares.